Oi, pessoas, tudo bem? Professor Wellington aqui falando com vocês de novo. Eu hoje vou fazer esse videozinho aqui para dialogar um pouquinho com alguns colegas que eu tenho percebido que se a gente não desenhar, fica difícil de compreender algumas coisas que a gente vem vivenciando nos últimos 50 dias em que a educação do país está em greve e a gente precisa falar sobre essa greve e sobre o que a gente tem vivido nos últimos anos, porque afinal de contas a gente não pode deixar morrer a nossa história e a nossa memória, tá bom? Então eu quero começar aqui o nosso bate-papo apresentando para vocês um gráfico. A fonte do gráfico é o IBGE e esse gráfico mostra para a gente aí a inflação dos últimos 10 anos. É importante que a gente deixe registrado que os servidores da educação federal, sejam professores de educação básica, professor EBTT, ou professor do magistério superior, ou servidores técnicos administrativos em educação, nós somos servidores do Estado brasileiro e não dos governos. Então, entra governo, sai governo, esses governos que entram, eles continuam tendo as mesmas obrigações com os servidores, porque nós somos servidores do Estado, a gente não tem compromisso com quem está no governo, a gente precisa sempre fazer o nosso trabalho para o bem do Estado brasileiro. Pois bem, no ano de 2015 foi aquele ano cheio de pautas bombas que foram pautadas no Congresso para que minasse a credibilidade e a governabilidade da presidenta Dilma. Naquele ano a inflação bateu 10,67%. No ano seguinte, o ano do golpe, a inflação bateu 6,29%. E a inflação continua nesses índices que a gente está vendo aí. Eu vou retomar esses índices daqui a pouquinho. Mas antes de retomar, eu quero falar para vocês que o último acordo de aumento salarial que os docentes, que é o recorte que eu estou fazendo nesse vídeo aqui, tiveram foi em 2015, assinado ainda pela presidenta Dilma, naquele ano fatídico em que a inflação bateu aqueles 2 dígitos, mais de 10%. Pois bem, logo depois desse acordo lá de 2015, esse acordo se tornou a Lei 13.325 de 2016, que foi assinada por aquele que sucedeu a presidente legitimamente eleita, que eu não vou dizer o nome, mas vocês sabem bem quem foi. Essa pessoa foi obrigada a cumprir aquele acordo, né? Então a gente recebeu, os professores receberam uma parcela de 5,5% daquele aumento em 2016 e outra parcela de 5% em janeiro de 2017. É importante que nesse ponto a gente deixe registrado que reajuste salarial ou recomposição de perdas inflacionárias, que é o que a gente vem tendo nos últimos anos, não podem ser confundidos com reestruturação de carreira. A carreira é um incentivo para que as pessoas estudem, que reconhece a dedicação das pessoas pelo tempo de serviço, que reconhece a formação que as pessoas vão adquirindo ao longo do tempo. Isso é carreira, as pessoas vão fazendo jus, vão tendo mérito para poder alcançar essa evolução na carreira. Então, quando a pessoa passa de um nível para outro na carreira, isso não é reajuste, recomposição de perda inflacionária. Isso é importante que seja dito. Então, para que eu tenha reposição de perda inflacionária, eu tenho que ter reajuste salarial. Chegando nesse momento lá, depois de janeiro de 2017, eu vou passar a fazer uma analogia, um exemplo, tá bom? O exemplo vai funcionar assim. Eu vou chamar aqui o Seu Madruga para ajudar a gente, porque o Seu Madruga é um personagem bastante conhecido, e eu vou supor que lá em janeiro de 2017, o Seu Madruga ganhava R$ 100 e o Seu Barriga cobrava do Seu Madruga R$ 100 de aluguel, ok? Ou seja, o dinheiro que o Seu Madruga dava era suficiente para ele poder pagar o aluguel dele. Acontece que, no final do ano de 2017, lembra que o aumento foi no começo do ano, o Seu Madruga conseguia pagar o aluguel. No final do ano de 2017, a inflação foi de 2,95. E aí, isso quer dizer que lá no final do ano, o Seu Madruga continuava ganhando os mesmos 100 e o Seu Barriga aumentou o aluguel para R$ 102,95. É por isso que, historicamente, a gente tem ali no começo de cada ano uma pauta de reajustes, porque a gente quer compensar aquilo que a gente perdeu no ano anterior, no decorrer do ano. Então, o Seu Madruga lá em 2017 tinha que ter ganhado um aumentozinho para cobrir esses R$ 2,95. Isso não aconteceu por aquele presidente golpista que eu já não citei anteriormente. Em 2018, no final do ano,
a inflação foi de 3,75, ou seja, o seu barriga aumentou o aluguel para R$ 106,76. Mas o seu Madruga não conseguiu nenhum reajuste. Ele continuou ganhando os mesmos R$ 100 que ele já ganhava. No ano de 2019, no final do ano, a inflação bateu 4,31%. No ano de 2019, vocês vão lembrar que foi o primeiro ano daquele presidente que sucedeu aquele que eu já não nomeei anteriormente. E naquele ano de 2019, a inflação aumentou um pouco, foi para 4,31%, o que fez com que o seu barriga aumentasse o aluguel para R$ 111,36 e o seu Madruga continuou ganhando os mesmos R$ 100 que ele já vinha ganhando. No ano de 2020, acontece que no final do ano a inflação bateu 4,52 e como o seu Madruga de novo não tinha tido nada de aumento, de reajuste, ele continuou ganhando R$ 100 e o seu barriga passou a cobrar R$ 116,39 pelo aluguel. O ano de 2021 é o fatídico ano da pandemia, em que as pessoas quiseram convencer a sociedade de que os servidores públicos em geral e os servidores da educação em particular tinham que fazer um sacrifício e abrir mão de qualquer reajuste de salário, porque afinal de contas era um momento delicado, o momento da pandemia. É claro que hoje em dia a gente se recorda daqueles que foram de verdade heróis naquele período, o pessoal da saúde, mas o pessoal da educação e os outros servidores públicos tiveram que se apertar bastante para aceitar aqueles R$ 122,56 que o seu barriga estava cobrando de aluguel no final do mês, enquanto eles, em prol do bem maior, que era uma sociedade em que a gente estava com dificuldades por conta da pandemia, continuávamos ganhando R$ 100. No ano de 2022, os servidores do Estado tiveram o salário congelado novamente, continuamos com R$ 100, enquanto a inflação fez com que o seu barriga passasse a cobrar R$ 129,65 pelo aluguel. Foi o último ano daquele governo. No ano seguinte, um governo de frente ampla assumiu e logo de cara ele já fez um agrado que deixou o seu Madruga já com um sorriso no rosto. Um agrado que fez o salário subir de 100 para 109. Acontece que no final daquele ano, a inflação bateu 4,62, o que fez o seu barriga aumentar o aluguel para R$ 135,64, minando um pouco daquela reposição que já não era suficiente e aconteceu no final do ano. Acontece que durante o ano de 2023 foi sendo acumulada uma inflação. E agora, no começo do ano de 2024, a gente pede que este governo de frente ampla, que foi eleito para ser diferente daquilo que os anteriores vinham fazendo, fizesse uma recomposição dessa inflação que comeu uma parte do salário de novo durante o ano de 2023. Mas qual não é a nossa surpresa quando a gente recebe a informação de que não vamos receber nada, zero. Ou seja, vamos ter que assumir novamente aquilo que a gente já vinha assumindo ano após ano e, além disso, somando a esse valor aí, a inflação que está sendo acumulada no decorrer desse período desse ano que nós estamos e que tem uma previsão para fechar o ano com 3,71%, o que vai fazer com que no final do ano a gente tenha o seu barriga aumentando o aluguel para R$ 140,68. Qual é a proposta do governo para a gente poder encerrar a greve que a gente teve que iniciar, porque o governo vem desde meados do ano passado postergando qualquer tipo de diálogo a respeito desse necessário reajuste que vocês estão acompanhando junto comigo? A proposta do governo é de oferecer 9% de reajuste para os servidores em janeiro de 2025, o que vai fazer com que os nossos R$ 109 se transformem em R$ 118,81. Lembrando que o seu barriga vai, nesse contexto, iniciar o ano de 2025 cobrando R$ 140,68, que ele vai aumentar no final desse ano, mas no final do ano que vem ele vai aumentar de novo o aluguel
para R$ 145,74. Então, durante o ano de 2025, a gente vai estar ganhando R$ 118,81 e pagando R$ 140,68 de aluguel. E quando chegar lá em dezembro, o seu barriga vai aumentar esse aluguel para R$ 145,74. Aí vocês pensam, bom, mas aí o governo vai aumentar de novo em 2026? Vai, mas só no mês de maio. Quando o aumento é dado no mês de maio, significa que a primeira vez que a gente recebe esse aumento é no mês de junho. Então, até junho, a gente vai continuar ganhando R$ 118,81, junho de 2026, mas o seu barriga já vai estar cobrando R$ 145,74 desde o começo do ano. E o que acontece a partir de junho? A partir de junho, o governo oferece um aumento de 3,5%, que vai fazer com que os R$ 118,81 suba para R$ 122,96. E aí a gente vai ficar pagando de junho até dezembro os R$ 145,74 que o seu barriga está cobrando da gente de aluguel, mas vai estar ganhando R$ 122,96. Acontece que lá no final do ano tem uma previsão do seu barriga aumentar de novo o aluguel para R$ 150,84. E aí como é que fica a nossa vida em 2027? Só Deus sabe, porque a gente não é valorizado como servidores do Estado. As pessoas querem olhar para a gente como se a gente fosse subserviente ao governo que está no poder. E o governo Lula entende que ele só tem que garantir para a gente a reposição ou a não perda de salário durante o governo dele. E está fingindo que nada aconteceu desde que houve um golpe de Estado em 2016 e que a gente tem lutado arduamente para reverter e fomos uma das categorias que mais apoiaram a reversão desse quadro de golpe que tomou conta do país a partir de 2016. É esse o cenário, queridos e queridas. Espero que ele tenha ficado claro para todos e todas, para que a gente possa compreender um dos aspectos que a gente está disputando nessa greve de servidores da educação em 2024.